Tem coisa pior do que sentir medo na sua própria casa? Aquele lugar que deveria ser o mais seguro do mundo vira uma armadilha quando você começa a perceber que tem algo errado. Passos no corredor quando todo mundo está dormindo. Vozes que chamam seu nome vindo de cômodos vazios. Barulhos estranhos pela casa. Portas que abrem sozinhas de madrugada. Sombras que você vê pelo canto do olho, mas quando vira a cabeça não tem nada. Muita gente passa por isso e guarda para si com medo de acharem que tá louco. Bom, sejam todos bem-vindos ao canal Contos do Max. Eu sou o Max e hoje vou contar histórias reais de terror que aconteceram dentro de casas comuns, com famílias comuns, gente como eu e você. Então prepare-se porque algumas dessas histórias vão fazer você repensar aquele barulho estranho que você ouve na sua casa quando está sozinho. Vamos começar! "17 anos. Foi a idade que eu tinha quando minha família se mudou para aquela casa na zona norte de São Paulo. Era uma construção dos anos 70. 3 quartos, sala grande, uma mangueira velha no quintal que parecia estar morrendo de pé. O aluguel era barato demais. Meu pai desconfiou, mas a gente precisava sair do aperto. Mudamos numa quinta-feira de chuva. A primeira coisa que me atingiu foi o cheiro. Não era mofo. Minha mãe dizia que era, mas eu sabia que não. Era algo doce, enjoativo, cheiro de flor de velório apodrecendo no sol. O ar ali dentro era espesso. Parecia que a gente tinha que fazer força para empurrar o oxigênio para dentro do pulmão. Na primeira noite, o silêncio era o problema. Era um silêncio que zumbia no ouvido. Sem cachorro latindo, sem carro passando. Nada. Jantamos pizza no chão da sala e meu pai fez uma piada sobre o silêncio. "Dá para ouvir o vizinho respirar", ele disse. Mal sabia ele. Fui deitar cedo. O colchão estava direto no chão de taco. Devia ser umas 11 da noite quando o primeiro estalo veio do corredor. Tec, tec, tec. Passos lentos, medidos. O piso rangia com um peso real, de alguém com corpo. Achei que era meu pai indo ao banheiro. Os passos pararam exatamente na frente da minha porta. Fiquei ali, estático, esperando o som da maçaneta ou da torneira. Nada. 2 minutos de um vazio absoluto. Depois os passos voltaram em direção à sala. Levantei e abri a porta de uma vez. O corredor era um buraco escuro e gelado. Meus pais estavam apagados no quarto deles. Voltei para o colchão tentando me convencer que era a casa assentando. Mas às 2 da manhã meu corpo deu o alerta. Sabe quando você sente que não está sozinho? Abri os olhos devagar. Tinha uma silhueta parada no canto do quarto, perto do guarda-roupa. Uma mancha escura, com forma humana, mas sem rosto. O preto daquela sombra era mais profundo que o preto do resto do quarto. Fiquei paralisado. Meu coração batia tão forte que eu achei que a coisa ia ouvir. Ela ficou ali, me encarando com olhos que eu não via, por uma eternidade. Depois simplesmente desintegrou. Virou fumaça. Pulei da cama e acendi a luz com um soco. O quarto estava vazio. Olhei embaixo do colchão, atrás do móvel. Nada. Fiquei acordado até o sol aparecer. No café, minha irmã estava pálida. "Alguém ficou andando pela casa a noite toda", ela disse. Minha mãe forçou um sorriso, aquele sorriso de quem está com medo, mas não quer admitir. Eu vi no olho dela. Ela também tinha ouvido o corredor. Na segunda noite, o peso no ar dobrou. Os passos voltaram. Dessa vez não eram tímidos, eram pesados, insistentes. Eles vinham da sala, paravam na porta dos meus pais, depois na minha, depois na da minha irmã. Alguém estava fazendo a ronda. Alguém que achava que ainda era dono daquelas chaves. Criei coragem e abri a porta no susto. Vazio. Mas o frio cortava a pele. Um gelo que não vinha do clima de março, vinha de dentro das paredes. De manhã, minha irmã parecia um fantasma. 12 anos de idade e olheiras de quem não dormia há dias. "Vocês viram a mulher de branco?" Ela soltou no café. Meu pai quase engasgou. Ela jurava que uma senhora tinha passado pelo corredor 3 vezes. Achou que era minha mãe, mas quando checou, minha mãe estava em transe, dormindo pesado. Meu pai tentou dar a desculpa do sonho, mas a voz dele tremia. Minha mãe não aguentou. Cruzou o muro e foi falar com a vizinha, uma senhora que já tinha criado raízes naquele bairro. Quando minha mãe mencionou o aluguel, a mulher mudou de cor. "Vocês alugaram a casa da dona Irene?"
O balanço de cabeça dela dizia tudo. Ninguém ficava ali mais de 3 meses. A história era seca. Irene morreu ali dentro, sozinha. O corpo ficou 3 dias estirado no chão da sala, até que o cheiro, aquele cheiro adocicado que eu senti no primeiro dia, avisou os vizinhos. Ela não tinha saído. O contrato de aluguel não valia nada para quem ainda achava que a sala era dela. Meu pai surtou. Disse que era conversa de gente ignorante, que não ia perder o dinheiro do depósito. 3 meses adiantados pesam mais que um fantasma na cabeça de um pai de família desesperado. Vou ficar na sala hoje. Vou provar que não tem nada, ele desafiou. Sentou no sofá, TV ligada no mudo. O resto de nós se trancou nos quartos. Às 2 da manhã, o grito dele rasgou a casa. Corremos para a sala. Ele estava prensado contra a parede, branco como um papel, apontando para a cozinha. Ele viu. Uma mulher velha, vestido branco encardido, parada no batente da cozinha. O rosto era um tom de cinza morto, os olhos fundos, vazios. Ele disse que ela abriu a boca para falar, mas só saiu um som de ar escapando, um chiado seco. Ela virou as costas e entrou na cozinha. Quando meu pai foi atrás e acendeu a luz, não tinha ninguém. Mas a porta dos fundos, que ele tinha trancado com chave e ferrolho, estava escancarada. O vento da noite soprava lá dentro, mas a casa continuava com aquele cheiro de coisa morta. Depois dessa noite, o sol parou de trazer alívio. O terror virou rotina diurna. Quadros se soltavam dos pregos sem explicação. Portas batiam com tanta força que a madeira lascava, mesmo sem um pingo de vento. A torneira da cozinha abria sozinha. Eu fechava. Dava 2 passos e ouvia o som da água jorrando de novo. Uma tarde eu estava sozinho, tentando estudar. Max. A voz veio lá do quarto dos meus pais. Seca, mas clara. Fui até lá achando que minha mãe tinha chegado mais cedo do serviço. O quarto estava um deserto, mas o colchão no meio da cama de casal estava afundado. Exatamente como se alguém tivesse acabado de levantar dali. O lençol ainda estava morno. Minha irmã começou a definhar. Ela acordava aos prantos toda noite. Dizia que a mulher sentava na beirada da cama dela e ficava só olhando. Não importava a luz acesa, não importava minha mãe dormir junto com ela. O frio vinha do nada e sugava o oxigênio. Minha mãe dizia que parecia que o ar virava chumbo, que era difícil até de engolir. Minha irmã emagreceu, as olheiras ficaram roxas. Ela parecia estar sendo consumida por aquela casa. Eu evitava o lugar o quanto podia. Ficava na rua, na casa de amigos, em qualquer calçada, só para não entrar ali. Mas quando voltava, a sensação era de um anzol nas costas. Eu sentia os olhos dela em mim o tempo todo. Atrás da porta trancada, eu ouvia a maçaneta girar, devagar. Alguém testando a fechadura, alguém querendo entrar. Eu me cobria até a cabeça e fingia que dormia enquanto meu corpo inteiro tremia. Meu pai tentou resolver. Chamou o dono da casa, um sujeito que só falava por mensagem. Quando ouviu sobre a assombração, o cara mudou o tom. Ficou agressivo. Bloqueou meu pai no WhatsApp e disse que não ia devolver 1 centavo do depósito. Estávamos encurralados, sem dinheiro, sem lugar para ir e com uma morta decidindo quem ia dormir em cada quarto. A coisa transbordou. Uma noite acordei com um puxão seco. O cobertor voou para o pé da cama. Abri os olhos e ela estava ali. Dona Irene. Em pé, a centímetros do meu rosto. A pele era uma película cinza esticada sobre o osso. O rosto dela era puro rancor. Os olhos não tinham íris, eram 2 crateras negras que pareciam sugar a luz do quarto. A boca ficava entreaberta, mostrando dentes que pareciam podres, amarelados. Ela não piscava, só ficava ali, me drenando. Tentei gritar, mas minha garganta estava fechada por um nó de puro pavor. Meu corpo era um peso morto. Ela estendeu a mão. Os dedos eram longos, secos, as unhas escuras. Quando aquela mão ia tocar minha testa, o choque de adrenalina venceu a paralisia. Rolei para o chão, bati com força no taco e quando olhei para cima, o lugar onde ela estava era só ar vazio. Saí do quarto aos berros, soquei a porta dos meus pais. Acabou, a gente vai embora agora, eu gritava. Minha mãe não fez uma pergunta. Ela já estava com uma mochila aberta em cima da cama. Naquela mesma madrugada, jogamos o que era essencial dentro de sacolas de lixo e malas rasgadas. Deixamos os móveis para trás. Deixamos roupas, lembranças, tudo. Às 4 da manhã, meu pai girou a chave pela última vez. A gente não olhou para trás.
Fomos para a casa da minha avó. 2 meses espremidos num sofá até conseguir outro canto. Meu pai pagou um cara, um conhecido corajoso, para ir buscar o resto dos móveis semanas depois. O homem voltou branco. Disse que não conseguiu tirar tudo. Falou que sentiu uma mão no ombro dele e um ódio tão grande impregnado no ar que ele largou a geladeira no meio do caminho e fugiu. Metade da nossa vida ficou lá dentro, apodrecendo com aquela mulher. Dona Irene morreu esperando uma filha que nunca apareceu. O corpo apodreceu na sala enquanto o mundo continuava girando lá fora. Ela morreu com sede, com fome e com um ódio que não coube no caixão. Ela não era um espírito de luz precisando de prece. Era uma ferida aberta naquela casa. Tem uma coisa que eu nunca contei pra ninguém, nem pro meu pai, nem pra minha irmã. Na tarde, antes da gente fugir, eu voltei naquela casa sozinho. Tinha esquecido meu notebook embaixo da cama e precisava dele pra escola. Entrei rápido, o coração martelando na garganta. O silêncio era diferente. Parecia que as paredes estavam prendendo a respiração. Peguei o computador e quando ia sair, o olho bateu na parede ao lado da janela. Tinha algo riscado no reboco, com centenas de frases sobrepostas, uma em cima da outra, num desespero cego. Dizia a mesma coisa em todo lugar. Não me deixem sozinha. Não me deixem sozinha. As letras eram irregulares, algumas tão fundas que chegavam a mostrar o tijolo. O desespero daquela mulher tinha virado matéria. Saí dali e nunca mais pisei naquela rua. Mas de vez em quando eu abro o Google Maps. A casa mais ainda existe, Rua das Acácias. Pelo Street View dá pra ver o estrago. Mato alto saindo pelo portão, as janelas quebradas como se fossem órbitas vazias. O portão tá todo enferrujado. Ninguém quer morar ali. O bairro inteiro sabe que aquela casa não aceita novos donos. Minha irmã dorme com a luz acesa até hoje. Minha mãe diz que é melhor não tentar entender o que aconteceu. Meu pai se afundou na igreja para tentar esquecer o rosto cinza que viu na cozinha. Eu não sei o que acreditar. Só sei que até hoje, se eu ouço um estalo no corredor de madrugada, meu corpo trava. Eu fecho os olhos e espero o cheiro doce chegar. A casa da Rua das Acácias ensina que a tristeza de alguém pode apodrecer um lugar. Dona Irene não saiu de lá. Ela ainda está esperando alguém que nunca vai chegar. Se você mora numa casa onde os passos não param e o frio não faz sentido, saia. Não espera a mão dela tocar sua testa. Os passos lá de cima não paravam, pesados, arrastados, indo e voltando, como se alguém repetisse o mesmo caminho só para me irritar. Eu aguentei o quanto deu até que perdi a paciência, levantei e bati no teto com o cabo da vassoura. Na hora, os passos morreram. Silêncio total. Eu voltei para a cama aliviado, fechei os olhos. E foi aí que a maçaneta da minha porta começou a girar devagar, bem de leve, como quem tenta entrar sem fazer barulho. Eu me separei em 2018 e precisei achar um lugar rápido para morar sozinho. A separação tinha esvaziado meu bolso e eu não tinha paciência para burocracia de fiador, seguro, papelada. Eu queria uma chave e um teto. Foi aí que eu vi um anúncio na OLX, um apartamento de 1 quarto no 5º andar. Prédio velho no centro de Campinas, aluguel pela metade do valor normal. Metade. Eu liguei pro dono e ele marcou de mostrar no mesmo dia. O prédio parecia cansado. Daqueles anos 60, fachada descascada, corredor com cheiro de mofo, elevador quebrado, escada que parecia não acabar. O dono era um senhor de uns 70 anos, seco, sem papo. Ele abriu a porta do apartamento e falou como se estivesse entregando uma encomenda. Pode entrar e olhar, vou esperar no carro. Eu achei estranho na hora, mas entrei. Era pequeno, sala e quarto meio, integrados, cozinha americana, banheiro apertado. Tinha uns móveis velhos que ele disse que eu podia usar. Sofá surrado, cama de solteiro, guarda-roupa de fórmica. O lugar estava limpo, mas tinha um ar de abandono que não era sujeira, era outra coisa, como se o apartamento tivesse ficado tempo demais vazio e ainda não tivesse aceitado que alguém voltou. E tinha um cheiro que não era mofo. Era um cheiro químico misturado com terra úmida, um fundo esquisito que grudava no nariz. Eu desci e falei que ia ficar. O dono pareceu aliviado, como se eu tivesse tirado um peso das costas dele. Ele me passou um contrato simples, não pediu fiador, não pediu nada, só o primeiro mês adiantado.
Paguei em dinheiro ali mesmo, e ele me entregou a chave sem olhar muito para mim, como se não quisesse prolongar. Me mudei no fim de semana seguinte com o que sobrou da minha vida. Roupa, notebook, uns livros. Eu limpava, abria a janela, passava pano, e o cheiro continuava lá, mudando de canto igual bicho escondido. A primeira semana foi tranquila. Eu trabalhava em casa como programador e quase não saía, só descia para comprar comida e subia de novo. Eu queria paz. O apartamento parecia quieto demais, mas eu estava cansado de briga e silêncio de separação, então quietude era até bem-vinda. Na sexta-feira daquela primeira semana, eu fiquei o dia inteiro em casa por causa de uma reunião longa. Foi quando comecei a notar os barulhos do prédio. De tarde, passos no apartamento de cima. Não era aquele barulho normal de vizinho andando e parando para fazer café. Era constante, arrastado, indo e voltando pelo mesmo trecho, como se alguém estivesse puxando alguma coisa ou andando em círculo. Eu tentei ignorar, mas o som entrou na minha cabeça e não saiu. Subi para o sexto andar para reclamar. Bati na porta do apartamento de cima. Nada. Bati de novo, mais forte. Nada. Desci irritado e encontrei o porteiro na entrada, um cara jovem que parecia novo ali. Perguntei do morador do 602. Ele franziu a testa e respondeu sem esforço nenhum. Aquele tá vazio faz uns meses, ninguém mora lá. Eu falei que tinha ouvido barulho o dia inteiro vindo de lá. Ele deu de ombros e jogou no pacote do prédio velho. Deve ser cano, rato no forro, essas coisas fazem barulho. Eu voltei pro meu apartamento com aquela resposta presa na garganta. De noite, quando fui deitar, os passos voltaram, medidos, regulares, como se alguém soubesse exatamente a distância entre um canto e outro. Eu encarei o teto no escuro, tentando achar uma explicação que me fizesse dormir. Não achei. Depois de um tempo eu levantei, peguei a vassoura e bati no teto. 1, 2, 3... Na hora. Silêncio. Foi tão rápido que eu até sorri, aliviado, pensando: pronto, tem alguém, só não atende a porta. Voltei para a cama. Fechei os olhos. E antes de eu apagar, a maçaneta da minha porta girou, devagar, insistente, como se a pessoa lá fora estivesse com medo de fazer barulho e mesmo assim quisesse muito entrar. Eu levantei num pulo e fui até a porta. Colei o ouvido. Eu ouvi respiração do outro lado. Não era o vento do corredor, era a respiração mesmo, curta, perto demais. Eu gritei: quem é? E ninguém respondeu. A maçaneta parou. Eu olhei pelo olho mágico e vi o corredor vazio, mal iluminado, sem ninguém em frente à minha porta. Liguei pro porteiro na hora. Ele subiu com uma lanterna, olhou o corredor, olhou a escada, olhou tudo com aquela calma de quem quer terminar o turno sem dor de cabeça. Não encontrou ninguém e falou, de novo, que prédio velho faz barulho e que eu devia ter imaginado. Eu não discuti porque eu estava com sono, com raiva e com aquela sensação ruim de estar sozinho num lugar que não queria companhia. Eu passei o resto da noite acordado com uma faca de cozinha do lado da cama. Ridículo, eu sei, mas o cérebro faz o que dá. De manhã eu fui na padaria da esquina tomar café e tentar voltar a ser uma pessoa normal. O padeiro era um senhor que parecia conhecer todo mundo. Eu comentei que tinha alugado o 502 e ele parou o que estava fazendo só para me olhar direito. Ele não fez pergunta, ele só falou: aquele do seu Renato? Eu confirmei. Ele balançou a cabeça bem devagar, como se estivesse escolhendo as palavras. Rapaz, você mora sozinho? Eu respondi que sim. Ele não contou história completa, não fez teatro. Ele só falou uma coisa e isso já foi o bastante. Não fica muito tempo aí. Esse apartamento não gosta de gente. Eu voltei pro prédio com aquela frase martelando. Eu queria sair na mesma hora. Mas eu tinha acabado de pagar. Não tinha grana para mudar de novo. E eu estava naquela fase em que você aceita qualquer desconforto só para não admitir que se meteu numa roubada. Eu decidi ignorar. Eu decidi fingir que nada estava acontecendo. Foi a pior decisão. Na semana seguinte, as coisas começaram a acontecer de um jeito mais direto, sem delicadeza. Uma noite eu acordei com um peso no peito, como se alguém tivesse sentado em cima de mim. Eu não conseguia respirar direito. Abri os olhos no escuro e senti a pressão. Senti o colchão afundado, mas não consegui ver rosto nenhum. Eu tentei gritar e não saiu som. Tentei mexer os braços e o corpo não foi. Eu empurrei com toda a força, como um desespero, e a pressão sumiu de repente, como se alguém tivesse levantado e saído. Eu acendi a luz ofegante. O quarto estava vazio, só que o cobertor estava marcado, afundado, como se um corpo tivesse mesmo estado ali.
Não era amassado de dormir. Era peso. Depois disso eu comecei a dormir com a luz acesa, envergonhado de mim mesmo. Mas era o jeito de conseguir fechar os olhos, mesmo assim de madrugada. Sempre naquele intervalo entre 3 e 4, o apartamento parecia acordar. A TV ligava sozinha no volume máximo, a torneira abria, o chuveiro dava um tranco como se alguém tivesse encostado, e numa manhã eu acordei e a geladeira estava aberta com coisa espalhada no chão, leite derramado, pote quebrado, comida jogada como se alguém tivesse revirado com raiva. Eu morava sozinho. Eu trancava a porta com 2 trincos. Não tinha como. Eu instalei uma câmera barata apontada para a sala. Não foi para virar detetive, foi para provar para mim mesmo que eu não estava surtando. Na primeira noite eu dormi mal e acordei cedo para ver a gravação. Quando chegou no horário, às 3h20, eu senti o estômago virar. Uma sombra atravessou a sala devagar. Não era farol de carro, não era reflexo de janela, não era nada que desse para explicar com um prédio velho. Era uma figura humana, andando de um lado para o outro, como se estivesse procurando alguma coisa. Ela parou na frente da câmera por alguns segundos, e eu juro que parecia que ela estava olhando direto para a lente, como se soubesse que eu ia assistir depois. Eu vi aquele trecho mais vezes do que eu deveria. Eu aumentei brilho, diminui brilho, voltei, pausei. Não adiantou. Não virou outra coisa. Continuava sendo alguém ali dentro quando eu estava sozinho. Mostrei o vídeo para o porteiro e ele ficou pálido, mas tentou manter a pose. Ele disse que outros moradores já tinham falado de coisas estranhas, principalmente nos andares de cima, que tinha uma senhora do 8º andar que jurava ver um homem de madrugada no corredor, sempre com calça jeans e camisa branca, parado olhando para as portas como se estivesse escolhendo qual abrir. O porteiro falou isso rápido, quase arrependido, como se eu fosse pedir mais detalhes e ele não quisesse dar. Eu voltei para o apartamento com uma ideia burra na cabeça, que se eu entendesse o que era, ia parar de ter medo. Comecei a reparar na pintura das paredes. Em alguns pontos a tinta estava mais grossa, como se alguém tivesse pintado por cima de algo às pressas. Perto da janela da sala, um pedaço descascava sozinho. Eu peguei uma moeda e raspei. Bem pouco. Só para ver. Apareceu letra. Não era desenho. Era frase. Eu raspei mais um pouco e li. Eu não quero ficar sozinho. Meu corpo gelou. Não por causa do frio do prédio. Por causa do jeito como aquilo parecia. Recente e pessoal, como se alguém tivesse escrito ontem e não anos atrás. Eu raspei perto da porta do quarto e apareceu outra. Por favor, não vá embora. Eu raspei mais um canto e veio outra e outra, como se o apartamento tivesse sido todo coberto por pedido, por desespero, e alguém tivesse tentado esconder jogando tinta por cima. Eu parei de raspar porque começou a me dar nojo, um nojo sem motivo, como se eu estivesse cutucando uma ferida que não era minha. Só que, depois disso, o apartamento ficou ainda mais presente. Eu sentia que tinha alguém ali mesmo quando estava tudo quieto, como se o silêncio tivesse alguém respirando dentro. E eu fiz outra coisa idiota. Eu falei sozinho. Eu falei baixo, olhando para a sala vazia, como se eu estivesse falando com o ar. Eu não vim aqui para te provocar, tá? Eu só precisava de um lugar. Naquela noite não aconteceu nada. Nenhum barulho. Nenhuma TV. Nenhuma pressão no peito. O apartamento ficou quieto, quieto demais, um silêncio quase educado. Eu achei por alguns dias que eu tinha acertado alguma tecla, que o horror era só falta de reconhecimento, que eu tinha feito algum acordo sem querer. Aí chegou a quinta-feira da 3ª semana. Eu voltei do mercado com sacolas, e quando abri a porta, vi um homem de costas no meio da sala. Calça jeans, camisa branca, cabelo escuro meio comprido. Ele estava parado olhando para a parede onde eu tinha raspado a tinta. As sacolas escorregaram da minha mão e bateram no chão. O barulho ecoou e ele virou devagar. O rosto dele era normal, humano, mas os olhos eram completamente brancos, sem pupila, sem nada, como se alguém tivesse apagado a parte de dentro. Ele abriu a boca e falou, com uma voz rouca que parecia vir de mais de um lugar ao mesmo tempo. Você prometeu que ia ficar. Eu não respondi. Eu nem consegui. Ele deu um passo na minha direção e repetiu mais alto. Você prometeu. Eu recuei até encostar na porta. Minha mão tremia na fechadura. Eu senti um pânico seco. Aquele pânico que não deixa nem raciocinar direito. E eu fiz a única coisa que meu corpo conseguiu fazer. Eu saí correndo. Desci as escadas tropeçando, bati no térreo quase caindo, e o porteiro me viu chegando sem ar. Eu falei tudo de uma vez sem nem perceber se fazia sentido.
Ele subiu comigo, talvez mais para me calar do que para ajudar. Quando a gente abriu a porta do meu apartamento, não tinha ninguém. Só as sacolas do mercado espalhadas no chão como se eu tivesse largado ali para fugir de um assalto. Eu não discuti. Eu não fui valente. Eu peguei o que era importante. Documento, notebook, algumas roupas. E saí naquela hora. Entreguei a chave pro porteiro e mandei uma mensagem pro dono dizendo que eu não ficava mais. Ele nem respondeu. Eu fui para um hotel barato por uns dias e depois arrumei outro lugar. Desta vez perguntando tudo o que dava, falando com o vizinho, olhando o topo do prédio como quem tenta sentir o clima antes de entrar. Eu queria que isso terminasse ali. Só que não terminou. 2 meses depois eu recebi uma mensagem de um número desconhecido. Não tinha oi, não tinha texto de começo. Era uma foto. A foto mostrava o interior do meu antigo apartamento. Dava para ver a sala, os móveis velhos, e no meio, de costas, estava ele. Calça jeans e camisa branca, parado olhando para a parede. Embaixo da foto vinha uma frase curta, sem ponto, sem nada. Por que você foi embora? Eu bloqueei o número na hora. Mesmo assim, por muito tempo, eu não consegui dormir sem olhar para a porta antes, só para ter certeza de que a maçaneta estava parada. Minha avó materna morreu em 2020 e deixou uma casa velha no interior de Goiás. Era herança para dividir entre os filhos e meus tios queriam vender logo para pegar o dinheiro. Minha mãe era a única que morava em São Paulo. Ela pediu que eu fosse até lá ver o estado da casa e levantar um orçamento de reforma para tentar valorizar na venda. Eu estava de férias do trabalho. Aceitei sem pensar muito, peguei a estrada numa segunda de manhã e cheguei no fim da tarde, cansado, com aquela sensação boa de interior, de tempo mais lento. A casa ficava numa rua de terra na periferia da cidade, poucas casas por perto, quintal grande, árvore demais, sombra demais. Construção antiga, anos 50, parede grossa, telha de barro, tijolo à vista. Minha avó tinha morado ali sozinha por anos depois que meu avô morreu. E ela era religiosa, daquele tipo que enche a casa de proteção. Crucifixo em parede, imagem de santo em canto, terço pendurado até em maçaneta. Eu peguei a chave com um vizinho bem velho, uns 80 anos, que conhecia minha avó desde jovem. Ele me entregou a chave devagar e me olhou com um tipo de pena que eu não gostei. Eu comentei que minha avó devia estar cansada nos últimos meses, que a idade pesa, e ele ficou quieto por um momento, como se estivesse decidindo se falava ou não. Aí ele falou, baixo. Ela andava estranha. Disse que ela falava sozinha, que insistia que tinha alguém na casa com ela. Que ela dizia ver uma mulher de preto à noite, parada no canto do quarto só olhando. Eu dei uma risada sem graça, aquela risada que a gente usa para empurrar assunto ruim para longe, mas ele não acompanhou. Ele continuou sério. E antes de eu entrar, ele soltou mais uma frase que ficou grudada. Quando acharam sua avó, o rosto dela parecia medo. Eu entrei e fechei a porta atrás de mim. A casa estava abafada, escura, com as cortinas fechadas. Cheiro de incenso velho, misturado com remédio, aquele cheiro de casa onde alguém ficou doente por muito tempo. As lâmpadas acendiam, mas fracas, amareladas, como se a luz tivesse preguiça de iluminar. Eu comecei a fazer o que eu tinha ido fazer, tirar foto, medir, olhar parede, pensar em custo. Só que cada cômodo tinha aquele detalhe que incomodava mais do que devia, como se a casa guardasse pequenos avisos. Um crucifixo torto pendurado alto demais. Um terço amarrado numa maçaneta. Um copo d'água em cima de uma mesinha, água parada, como se alguém tivesse acabado de colocar ali e esquecido. Eu devia ter ido para o hotel. Eu pensei nisso. Só que eu estava cansado, e o hotel mais próximo era longe o bastante para virar amanhã eu vejo. Eu arrumei um quarto que parecia menos carregado. Passei um pano rápido, achei um lençol limpo num armário, tomei banho e deitei. A casa ficou silenciosa de um jeito que não combina com casa de verdade, como se até os barulhos do mundo lá fora tivessem esquecido daquele endereço. Eu apaguei cedo, ou achei que apaguei. Acordei no meio da madrugada com frio. Frio de verdade, gelado, mesmo sendo verão. Eu puxei o cobertor e tentei virar para o lado, tentando dormir de novo, e foi aí que eu ouvi o som no corredor. Um arrastar lento, pesado, como o pé no chão sem levantar direito. Vinha da direção da sala, caminhando na direção dos quartos. O som parou na minha porta.
Eu prendi a respiração esperando qualquer coisa acontecer. E por alguns segundos não aconteceu nada. Aí a maçaneta girou devagar. A porta estava trancada por dentro. A maçaneta girou de novo, mais forte, e eu senti um pânico seco subindo no estômago, porque aquilo não parecia um barulho aleatório. Parecia alguém tentando entrar. Eu levantei da cama sem fazer barulho e fiquei olhando para a porta, esperando a madeira ceder. A maçaneta parou. E então vieram 3 batidas fortes, como se alguém estivesse com raiva, como se tivesse cansado de tentar com cuidado. Sem pensar, eu gritei: "Quem é?" E minha voz saiu mais fina do que eu queria. As batidas pararam. Eu ouvi os passos se afastando pelo corredor, arrastando de novo, indo embora devagar, como se não tivesse pressa. Eu peguei o celular, liguei a lanterna e destranquei a porta só um pouco, olhando para o corredor. Vazio. Nenhuma sombra, nenhuma porta aberta, nada. Eu andei pela sala, fui até a cozinha, abri armário, olhei para o quintal. Nada. A casa inteira parada, fingindo inocência. Eu não dormi mais. Fiquei sentado na cama com a luz acesa até amanhecer, tentando convencer meu corpo a baixar o ritmo. Quando clareou e eu finalmente fui sair do quarto, eu parei na porta. Tinha marcas na madeira. 3 arranhões fundos, verticais, como unha arrastada com força. Madeira clara aparecendo por baixo. Não era antigo, era recente demais. Era como se alguém tivesse feito aquilo do lado de fora, naquela madrugada, onde eu estava encostado do lado de dentro. Eu tirei foto e mandei no grupo da família. Minha tia respondeu com emoji de cachorro, falando que devia ser bicho, que casa velha tem isso. Eu quase ri de nervoso, porque não fazia sentido. As marcas eram altas demais, profundas demais, retas demais para ser cachorro. Eu passei o dia inteiro fazendo o orçamento, tentando não pensar nisso, andando pela casa como se fosse dono do lugar, para ver se eu conseguia enganar a mim mesmo. Foi no escritório que eu encontrei o baú. Ele estava embaixo da mesa, escondido, trancado, com cadeado velho. Não parecia coisa de valor, parecia coisa de segredo. Eu forcei com uma chave de fenda e o cadeado cedeu com um estalo seco. Dentro, cadernos, diários da minha avó. Papel amarelado, letra tremida, cheiro de guardado. Eu me senti invadindo uma coisa que não era minha, mas ao mesmo tempo eu pensei: ela deixou isso aqui, alguém ia achar. Comecei pelos primeiros e eram normais: receita, anotação de remédio, lista de coisa do mercado. Só que os últimos cadernos mudavam de tom. A letra ficava mais irregular, as frases mais curtas, mais nervosas. Ela falava da mulher de preto. Ela dizia que tinha visto pela primeira vez meses antes de morrer. Sempre de madrugada, sempre no mesmo lugar, parada no canto do quarto, alta e magra, vestido preto até o chão, rosto coberto por um véu escuro. Minha avó escrevia que não via as feições, mas sentia os olhos mesmo assim, como se aquele véu não escondesse nada, só atrasasse o medo. Em uma entrada, ela contou que tentou benzer a casa. Chamou o padre, fez oração, encheu tudo de água benta. E a mulher continuou. Só que cada noite vinha mais perto. Primeiro no canto, depois perto da janela, depois na beirada da cama, parada horas, como se tivesse todo o tempo do mundo. Minha avó escreveu uma frase que me deu raiva. Não de ela ter escrito, mas de eu estar lendo. Ela quer me levar. E logo depois, quando ela me tocar, eu vou. A última entrada era de 2 dias antes dela morrer. A letra quase ilegível. Ela escreveu que a mulher tinha tocado o rosto dela e que os dedos eram gelados e que ela não conseguiu se mexer. Disse que ouviu um sussurro, que não entendeu as palavras, mas entendeu o recado. É questão de tempo. Eu fechei o caderno com a mão tremendo. Eu fiquei um bom tempo parado no escritório sem fazer nada, só ouvindo o barulho do meu sangue no ouvido, tentando não entrar em pânico como criança. Eu pensei em ir embora ali mesmo. Eu decidi ir embora ali mesmo. Eu joguei as coisas na mochila, peguei chave do carro, fui até a porta, e foi aí que eu percebi que tinha esquecido o carregador do celular no quarto. Eu quase falei, deixa, e fui embora sem ele. Mas eu sabia que ia precisar na estrada, então eu voltei, andando rápido, já com o corpo inteiro tenso. Quando eu entrei no quarto, ela estava lá, no canto, exatamente como minha avó descrevia. Alta, magra, vestido preto até o chão, véu cobrindo o rosto. Ela não se mexia, ela não respirava. Ela só ocupava o espaço, como se sempre tivesse pertencido ali, e eu é que estivesse sobrando. Meu corpo travou.
Não foi força de vontade, foi como se alguém tivesse segurado minha nuca por dentro. Eu tentei dar um passo para trás e não consegui. A mulher se moveu passos lentos na minha direção, o vestido arrastando no chão com um som que parecia tecido sendo puxado em piso áspero. Quando ela chegou perto, eu consegui reagir e corri para a porta. Só que, num instante, ela estava na frente, bloqueando, como se não precisasse caminhar para chegar. Eu tentei desviar e ela estendeu a mão debaixo do vestido. A mão era branca demais, seca, dedos longos e finos como osso. Ela tocou meu ombro, e eu senti uma dor aguda, como choque, como queimadura, e minhas pernas cederam. Eu caí de joelhos. Ela se abaixou até ficar na minha altura. O véu a centímetros do meu rosto, e eu vi através do tecido o que eu não queria ver. Não tinha rosto, não tinha olho, não tinha boca, não tinha nada. Era um vazio completo, como um buraco onde a cara deveria existir. Ela sussurrou. A voz parecia vir de mais de uma boca ao mesmo tempo, misturada, quebrada. E as palavras eu entendi bem demais. Não era para você estar aqui. Meu corpo tremia inteiro. Ela soltou meu ombro. Recuou um passo e sumiu. Eu fiquei no chão respirando como se eu tivesse corrido quilômetros. O ombro queimava. Eu levantei a camisa e vi a marca. 5 dedos impressos na pele. Vermelho vivo, como se tivessem me segurado forte demais. Eu não parei para pensar. Eu só peguei minhas coisas e saí tropeçando. Eu tranquei a casa por fora sem nem olhar para trás e entrei no carro com a mão tremendo na chave. Eu dirigi até a cidade vizinha e parei num posto. Sentei no carro uns minutos tentando voltar a respirar direito. Liguei para minha mãe e contei. Do outro lado da linha, ela ficou em silêncio tempo demais, e quando falou, a voz estava baixa. Ela disse que ia avisar os irmãos, que ninguém ia voltar naquela casa, que iam vender do jeito que estivesse, sem reforma, sem olhar 2 vezes. Eu liguei pro vizinho e pedi para ele trancar tudo e ficar com a chave. Ele só perguntou uma coisa. Você viu, né? Eu falei que sim. Ele suspirou como quem já esperava e disse que depois que minha avó morreu, ele via luz acesa na casa de madrugada, mesmo com tudo fechado, e que uma vez ouviu grito de mulher, e que não foi verificar porque não teve coragem. A casa foi vendida alguns meses depois para um cara de fora que queria reformar e alugar. A gente tentou avisar por alto, e ele riu, fez piada, disse que era sugestão. 2 meses depois ele me ligou. A voz dele estava diferente, trêmula, curta. Ele disse que desistiu da reforma, que pedreiro nenhum queria entrar, que ferramenta sumia, que barulho aparecia de noite mesmo sem ninguém, e que ele viu uma mulher parada no corredor olhando para ele. Ele falou isso rápido e desligou sem se despedir. Até hoje eu não voltei naquela cidade. Eu não tenho vontade de passar perto daquela rua de terra e olhar para o portão, porque eu tenho uma impressão que eu não consigo tirar da cabeça. Que se eu olhar tempo demais, eu vou ver alguém parado dentro da casa me olhando de volta, quieto, esperando. Eu nunca fui o cara que acredita em assombração. Sempre trabalhei com TI em São Paulo, vida corrida, mente lógica, tudo para mim tem que ter uma explicação técnica. Mas o que aconteceu naquele sobrado em Santos mudou o jeito que eu olho pro escuro. Tudo começou por causa do meu amigo de infância, o Rafael. Ele me chamou para passar um fim de semana na casa de praia da família dele, um casarão antigo que tinha sido da avó. Eu precisava desopilar, sair do barulho da capital, e aceitei sem pensar muito. A gente chegou lá numa sexta-feira, já com o sol sumindo no horizonte e aquele vento gelado do mar batendo na cara. O sobrado era daqueles de 3 andares, fachada de azulejo, imponente, mas com um ar de lugar que foi esquecido pelo tempo. Assim que entramos, o Rafael foi ligando as luzes, mas a claridade parecia que só ressaltava o vazio. Móveis cobertos com lençóis brancos, quadros de gente morta que pareciam seguir a gente com o olhar e aquele cheiro de maresia misturado com mofo. A gente subiu, ele me deixou no 2º andar e foi pro quarto dele no 3º. Eu deitei cedo tentando relaxar com o som das ondas, mas não conseguia. Parecia que a casa estava me vigiando. Foi por volta das 3 da manhã que o som começou. A risada veio baixa, abafada. Parecia alguém rindo com a mão na boca, bem no meio do corredor, a poucos metros da porta do meu quarto. Abri os olhos no escuro e fiquei imóvel, a respiração travada na garganta.
Tentei convencer meu cérebro de que era resto de algum sonho, mas aí veio de novo. Um riso curto, de criança, uma coisa travessa que não combinava nada com o silêncio mortal daquela casa. Senti o arrepio antes de ter qualquer pensamento lógico. Era um frio que vinha de dentro, um aviso de que eu não estava mais sozinho ali. Levantei devagar, sentindo o assoalho frio sob os pés. Cada movimento meu parecia um estrondo. Fui até a porta, encostei a mão na maçaneta de metal gelado e abri só uma fresta. O corredor estava umbreu. Forcei a vista até meus olhos acostumarem com a luz fraca, mas não tinha ninguém. Vazio. Quando eu estava prestes a fechar a porta, vi o brilho no chão. Pegadas molhadas, pequenas. Eram marcas de pés descalços, de uma criança, que vinham da direção da escada e paravam exatamente ali, na minha porta. Fiquei ali, parado na porta, olhando para aquelas marcas no chão. Meu cérebro de cara tentou racionalizar. Pensei que o Rafael pudesse ter descido do terceiro andar, mas os pés dele eram enormes e aquelas pegadas eram minúsculas, de alguém que não passava dos 7 ou 8 anos. Me agachei e encostei o dedo na poça rala que se formava no centro de uma das pegadas. Levei a boca. O gosto de sal confirmou o que eu já temia. Era água do mar. Mas a praia estava a centenas de metros de distância e a casa estava trancada por dentro. Não tinha como uma criança ter entrado, andado pelo corredor e sumido sem que eu visse. A sensação de ser observado ficou insuportável. Era como se alguém estivesse bem atrás de mim, respirando no meu pescoço. Mas quando eu me virava rápido, só encontrava o vazio e o cheiro de mofo. Decidi que não ia ficar ali parado esperando a próxima risada. Subi a escada de madeira, que rangia a cada passo meu, parecendo dar um aviso para quem estivesse lá em cima. Cheguei no terceiro andar e comecei a esmurrar a porta do Rafael. Ele demorou para responder. Apareceu com a cara amassada de sono, irritado por ter sido acordado daquele jeito. "Cara, tem alguém na casa", eu disse, tentando manter a voz firme, embora minhas mãos estivessem tremendo. Ele riu. Disse que eu estava impressionado com o barulho do vento e da maresia nas janelas antigas. Eu não discuti. Só peguei ele pelo braço e arrastei até o corredor do segundo andar. Apontei para as pegadas. O Rafael parou na hora. O deboche sumiu do rosto dele e ele deu um passo para trás, encostando na parede. O silêncio que se instalou entre a gente foi mais pesado que qualquer barulho. Ele não perguntou o que era. Ele sabia. Vi o pomo de Adão dele subir e descer enquanto ele encarava o rastro que levava até o final do corredor, onde ficava uma porta que ele não tinha me mostrado durante o tour da tarde. Aquela porta era diferente das outras. Tinha uma corrente fina passada pelo puxador e um cadeado pequeno, mas visível. As pegadas paravam exatamente ali. O Rafael sussurrou que aquela porta nunca era aberta, desde que a irmã mais nova dele, a Beatriz, tinha sofrido o acidente na praia. O olhar dele estava fixo no chão molhado, e foi aí que percebi algo que me fez querer sair dali correndo. A água não estava secando. Mesmo com o calor úmido de Santos, as pegadas continuavam brilhando, como se tivessem acabado de ser feitas, e um filete de água salgada começava a escorrer debaixo da porta trancada, vindo de dentro do quarto. O Rafael ficou ali, paralisado, olhando para aquele filete de água que saía debaixo da porta. Ele parecia ter voltado a ser uma criança assustada. Eu chamei o nome dele, mas ele não respondeu de primeira. Estava em transe. Quando finalmente me olhou, os olhos dele estavam vermelhos. Ele me contou com a voz bem baixa que a Beatriz tinha morrido afogada num fim de tarde cinzento, exatamente como aquele que a gente encontrou ao chegar. O corpo dela tinha demorado 2 dias para aparecer na areia, e o pai dele, num ato de desespero e negação, trancou o quarto da menina com tudo dentro. Ninguém entrava ali há 15 anos. A gente ficou parado no corredor ouvindo o som da casa. O sobrado parecia estar vivo, estalando, respirando com a gente. Eu sugeri que a gente descesse e saísse de lá, mas o Rafael negou com a cabeça. Ele disse que precisava ver. Ele desceu a escada correndo, quase tropeçando nos próprios pés, e voltou minutos depois com um molho de chaves velhas e enferrujadas. As mãos dele tremiam tanto que ele mal conseguia encaixar a chave no cadeado. Quando o metal finalmente estalou e ele abriu a porta, o impacto foi físico. Não era só o cheiro de mar. Era uma pressão no ar, como se a gente tivesse mergulhado fundo demais numa piscina. O quarto estava intacto, mas parecia estar debaixo d'água.
As paredes de papel de parede rosa estavam estufadas, cheias de bolhas, e escorria um líquido viscoso e transparente. O chão estava coberto por uma camada de uns 2 centímetros de água. Os brinquedos, bonecas de pano, ursos de pelúcia, livros de colorir, estavam todos encharcados, cobertos por uma camada fina de limo verde. Mas o que mais me apavorou foi a cama. O lençol estava esticado, perfeitamente arrumado, mas estava pesado de água. No meio do travesseiro tinha uma depressão, como se uma cabeça pequena estivesse apoiada ali naquele exato momento. O teto não tinha goteira, não tinha caixa d'água em cima, não tinha cano passando por ali. A água simplesmente brotava das superfícies. O Rafael deu um passo para dentro e a água chapinhou nos pés dele. Ele começou a chorar, um choro seco de quem não entende como o mundo pode ser tão cruel. Foi quando a porta do guarda-roupa, que estava entreaberta, se mexeu. Um movimento lento, de algo que estava sendo empurrado de dentro para fora. O som da madeira do guarda-roupa rangendo foi lento, quase um lamento. Eu gelei. O Rafael travou no meio do quarto, com a água batendo nos tornozelos, olhando fixo para aquela fresta que aumentava centímetro por centímetro. A luz do corredor projetava a nossa sombra lá dentro, e por um momento, juro que vi algo se mexer entre os vestidos pendurados. Não era um movimento brusco. Era como se algo estivesse boiando ali dentro, balançando suavemente no ritmo de uma maré invisível. Um sapatinho de verniz, desses de festa de criança, deslizou para fora do armário e caiu na água do chão com um baque surdo. Ele estava brilhando de tão molhado. O Rafael deu um passo à frente como se estivesse sendo hipnotizado e esticou a mão. Eu tentei segurar o braço dele. Gritei para a gente sair dali, mas a minha voz saiu estranha, abafada, como se eu também estivesse falando debaixo d'água. O ar ali dentro estava ficando denso, difícil de puxar para os pulmões. Nesse momento, o lustre do teto, um daqueles antigos de vidro fosco, começou a se encher de água. Eu fiquei olhando aquela redoma de vidro se transformar num aquário suspenso, até que o peso foi demais. O vidro estourou e a água caiu em cima da gente, gelada, com cheiro de peixe podre e sal. As luzes do corredor piscaram e apagaram. Ficamos no escuro total, apenas com o som da água gotejando e a respiração pesada do Rafael. "Bia", ele sussurrou no escuro. O silêncio que veio depois foi pior do que qualquer grito. Então, no canto do quarto, perto da janela que dava para o mar, eu ouvi. Não era mais a risada. Era o som de alguém tentando respirar com os pulmões cheios de líquido. Um som de borbulha, um gargarejo desesperado que parecia vir de uma garganta pequena. Eu tateei a parede, procurando desesperadamente pelo interruptor ou pelo Rafael, mas minhas mãos só encontravam o papel de parede molhado que se soltava como pele morta. Quando consegui ligar a lanterna do celular, a luz atravessou a escuridão e focou no canto do quarto. O Rafael estava parado de frente para o guarda-roupa aberto. E as roupas da menina, os vestidinhos que deveriam estar pendurados, estavam todos jogados no chão, formando uma pilha molhada que parecia estar subindo, ganhando volume, como se algo estivesse tentando tomar forma ali embaixo. A luz da lanterna do celular tremia na minha mão. O feixe cortava o ar úmido e focava naquela pilha de roupas no chão. Os vestidos de algodão, pesados de água salgada, pareciam se contorcer. Eu queria acreditar que era apenas a água escorrendo, mas o movimento era deliberado. Era como se algo estivesse por baixo do tecido, tentando se levantar, lutando contra o peso da própria umidade. O Rafael não recuou. Pelo contrário, ele deu mais um passo, as mãos estendidas como se estivesse prestes a abraçar o invisível. "Sai daí, Rafael, agora!" Eu gritei, e dessa vez minha voz saiu rasgada, quebrando aquele clima de aquário. Eu o puxei pelo ombro com tanta força que ele quase caiu na água. Ele me olhou com os olhos vazios, as pupilas tão dilatadas que o castanho quase tinha sumido. Ele não parecia mais o meu amigo. Parecia alguém que tinha sido drenado de toda a vontade. No segundo em que eu o puxei para o corredor, um barulho de sucção veio do canto do quarto, como se algo estivesse saindo de um lamaçal. A luz da lanterna passou rapidamente pelo espelho da penteadeira da menina. O vidro estava manchado, com marcas de mãos pequenas, mas não eram marcas de gordura ou de poeira. Eram marcas de sal puro, como se alguém tivesse desenhado na superfície com água do mar e deixado secar. No reflexo por um milésimo de segundo, eu não via gente. Eu vi o quarto iluminado por uma luz azulada, profunda, e uma figura pequena sentada na beirada da cama.
Ela estava de costas, os cabelos grudados nos ombros, pingando. Bati a porta com tudo e passei o ferrolho. Minhas mãos estavam ardendo, cortadas pelo metal enferrujado. O Rafael desabou no corredor, chorando alto agora. Um som gutural que ecoava pelo sobrado inteiro. Eu não fiquei parado. Comecei a arrastar ele em direção à escada. Eu não me importava com as mochilas, com as pranchas, com nada. Eu só queria o asfalto da rua sob os meus pés. Só que a casa não ia deixar a gente sair tão fácil. Quando chegamos no topo da escada que dava para a sala, as luzes lá de baixo acenderam sozinhas. E o que eu vi me fez parar no primeiro degrau. A sala estava cheia de água. Não era um vazamento. A água estava subindo os degraus, degrau por degrau, desafiando a gravidade, como se o oceano estivesse invadindo a casa de baixo para cima. A água nos degraus não se comportava como uma enchente normal. Ela não escorria. Ela escalava. Era uma massa escura, viscosa, que subia a madeira da escada com um som de sucção, como se estivesse engolindo a estrutura da casa. O Rafael olhava para aquilo com um terror hipnótico. Ele sussurrou que a casa estava se tornando o mar, que ela estava trazendo a Beatriz de volta para o lugar onde ela deveria estar. Eu não ouvi. Só conseguia focar naquelas dezenas de marcas de mãos pequenas que começavam a aparecer nas paredes brancas da subida da escada. Eram mãos de criança, feitas de lama e sal, que surgiam do nada, como se centenas de pessoas invisíveis estivessem escalando junto com a água. Não dava para descer. Recuamos para o corredor do segundo andar, o único lugar que ainda parecia seco, mas a umidade já estava em tudo. O papel de parede descolava em tiras longas, revelando o reboco úmido e mofado por baixo. O cheiro de peixe morto e algas em decomposição ficou tão forte que eu tive que cobrir o nariz com a camisa para não vomitar. Foi quando as portas dos outros quartos, os quartos vazios que o Rafael disse que eu podia escolher, começaram a bater, todas ao mesmo tempo. Um estrondo metálico, rítmico, que parecia o bater de um coração gigante dentro das paredes. "Eles não querem a gente aqui", o Rafael disse, a voz agora estranhamente calma, quase robótica. Ele parou de chorar e ficou olhando para o teto. Eu segui o olhar dele e o meu sangue congelou. No teto de gesso, logo acima de nós, uma silhueta estava se formando. Não era uma infiltração. Era o relevo de um corpo pequeno, pressionando contra o gesso de cima para baixo, como se estivesse tentando atravessar o andar. O gesso começou a rachar, e pedaços brancos caíram na água salgada que já cobria o corredor. Tentei puxar o Rafael em direção à janela do final do corredor, a única saída que restava. Mas ele estava pesado. As roupas dele pareciam encharcadas, mesmo sem ele ter entrado na água profunda. Quando toquei o braço dele, senti a pele gelada, uma temperatura que nenhum ser vivo deveria ter. Ele se virou para mim e pela primeira vez eu vi que não era só medo no rosto dele. Era culpa. Ele sabia de algo que não tinha me contado. Ele sabia por que a casa estava reagindo daquele jeito. Não foi um acidente. Ele sussurrou. E o som das risadas voltou. Só que dessa vez não vinham do corredor. Elas vinham de dentro das paredes, debaixo do assoalho, de todos os cantos daquela casa amaldiçoada. Não foi um acidente. Aquelas palavras do Rafael entraram na minha cabeça como um prego. O som das risadas nas paredes aumentou, ficando mais agudo, mais histérico. Eu soltei o braço dele como se tivesse levado um choque. O rosto dele estava se transformando, a pele ficando cinzenta. As olheiras fundas, como se ele estivesse apodrecendo ali na minha frente. Ele começou a falar sem parar, as palavras saindo atropeladas, misturadas com o som da água que agora já batia no nosso calcanhar no segundo andar. Ele contou que, no dia que a Beatriz sumiu, eles estavam sozinhos na praia. O pai tinha saído para comprar gelo e a mãe estava dormindo no sobrado. O Rafael tinha 10 anos e estava com raiva porque tinha que cuidar da irmã pequena em vez de estar com os amigos. Ele disse que ela não parava de chorar, que queria entrar na água, e ele só virou as costas. Ele caminhou para longe, fingindo que ela não existia, só para dar um susto nela. Quando ele olhou para trás, 10 minutos depois, a areia estava vazia. Só o chinelo dela estava lá, boiando na beira. Ele nunca contou para ninguém. Deixou a família acreditar que ela tinha escapado enquanto ele estava distraído. Mas a verdade é que ele tinha deixado ela ir. No momento em que ele terminou de confessar, a casa pareceu soltar um suspiro profundo.
o gesso do teto finalmente cedeu e uma cascata de água barrenta caiu sobre nós. No meio daquela lama, eu vi mãos pequenas, dezenas delas, se esticando do buraco no teto. Elas não eram mãos humanas normais. Eram translúcidas, azuladas, com os dedos longos e as unhas gastas, como se tivessem passado anos arranhando o fundo de um barco. Elas agarraram os ombros do Rafael. Eu tentei intervir, chutei a água, tentei puxar ele para longe daquele buraco, mas o peso era impossível, ele não lutava. Ele olhava para cima com uma aceitação que me dava mais medo do que as próprias mãos. Ela quer que eu vá brincar, ele disse com um sorriso distorcido que me fez recuar até a janela. O vidro da janela estourou para dentro com a pressão do vento lá fora, e o cheiro do oceano invadiu tudo. Eu olhei para trás uma última vez e vi o Rafael sendo erguido do chão, os pés balançando no ar, enquanto o corpo dele era sugado para dentro do forro do teto por aquelas mãos pequenas e incansáveis. Eu pulei. Não pensei na altura, não pensei no que tinha lá embaixo. Eu só precisava que aquele ar denso e salgado parasse de encher meus pulmões. Caí na grama úmida do jardim lateral, o impacto mandando um choque de dor pelas minhas pernas, mas não parei. Corri tropeçando até o carro, as chaves batendo no bolso, o coração parecendo que ia explodir contra as costelas. Entrei, tranquei as portas e antes de girar a chave, eu olhei para o sobrado. As luzes de todos os andares estavam acesas, um brilho amarelo e doente contra a escuridão da orla. Nas janelas do terceiro andar, a água não parava de escorrer, lavando os vidros por dentro. Não havia sinal do Rafael. O que eu via eram vultos. Silhuetas pequenas, dezenas delas encostadas contra os vidros das janelas, olhando para baixo. Olhando para mim. Eram crianças, muitas. Todas imóveis, como se estivessem esperando a próxima maré para saírem dali. Arranquei com o carro, os pneus cantando no asfalto molhado. Não parei até chegar no posto de gasolina da estrada, já longe de Santos. Minhas roupas estavam ensopadas e quando olhei no espelho do banheiro do posto, eu vi a marca. No meu ombro, onde o Rafael tinha me segurado, tinha a marca de uma mão. Pequena. De criança. Mas não era sujeira. A pele estava queimada de sal, uma mancha branca e rugosa que não saiu nem quando esfreguei até sangrar. Liguei para o pai do Rafael na manhã seguinte. Contei uma história qualquer sobre ele ter sumido no mar durante um mergulho noturno, mas a voz do pai dele estava oca, sem surpresa. Ele só me pediu para nunca mais voltar lá e desligou. Eu nunca mais vi o Rafael. A polícia foi na casa, mas o relatório disse que o lugar estava seco, perfeitamente preservado. Nem sinal de inundação, nem sinal de luta. O quarto da Beatriz continuava trancado, com o cadeado enferrujado intacto. Hoje eu moro em um apartamento no centro de São Paulo, o mais longe possível de qualquer gota de água salgada. Mas toda vez que chove forte e o ar fica úmido, eu ouço. No corredor do meu prédio, entre o barulho dos vizinhos e do elevador, vem aquele riso abafado. Baixo, com a mão na boca. E quando eu olho para o chão da minha sala, perto da porta, eu vejo o brilho. Uma pequena poça de água, gelada e salgada, que insiste em aparecer do nada. A gente acha que as paredes das casas de família guardam histórias, mas a verdade é pior. Tem casas que guardam fomes, e algumas fomes nunca são saciadas. A luz da minha sala acabou de piscar. Eu não vou olhar para o corredor. Essas foram as 4 histórias de terror em casas de família que eu trouxe para vocês hoje. Relatos de pessoas comuns que viveram experiências que ninguém deveria viver dentro do lugar que era para ser o mais seguro do mundo. A própria casa. Se você passou por algo parecido, se já ouviu passos no corredor quando estava sozinho, se já viu sombras que não deveriam estar ali, deixa nos comentários. Quero saber sua história. E se você tem medo de dormir sozinho depois dessas histórias, bem-vindo ao clube. Eu também tenho. Deixa o like se você curtiu, se inscreve no canal para não perder os próximos relatos. E ativa o sininho porque sempre tem história nova. Até a próxima. Eu sou o Max. E lembre-se, da próxima vez que você ouvir um barulho estranho na sua casa de madrugada, talvez não seja só o vento.